Olá, está no ar o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. No programa de hoje, a cobertura completa do Seminário Internacional Trabalho Seguro, que reuniu em Brasília especialistas em prevenção de acidentes de trabalho. Também sobre segurança no trabalho, em Maceió, TRT de Alagoas realiza corrida para conscientizar sobre a responsabilidade de todos em evitar acidentes e doenças ocupacionais. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas de uma balconista e do proprietário da loja vão ser respondidas por um magistrado do Maranhão. Vamos também até Curitiba conhecer a história e o funcionamento do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. E em Salvador, o ofício de um servidor do TRT da Bahia que divide a jornada no tribunal com a de artesão, produzindo móveis com madeiras que seriam descartadas. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora. Gestão de risco nas organizações do trabalho, utilização segura de equipamentos, novas tecnologias, a jurisprudência trabalhista na prevenção de acidentes. Esses foram alguns dos temas discutidos no Seminário Internacional Trabalho Seguro, que reuniu especialistas no TST. A cobertura completa você assiste agora em nossa reportagem especial. Durante 3 dias, as atenções da Justiça Trabalhista se voltaram a uma das questões mais importantes do mundo do trabalho, a segurança do trabalhador. O Seminário Internacional Trabalho Seguro reuniu 1.600 participantes, entre representantes de classes e de entidades sociais, do empresariado, da área médica e acadêmica, do Ministério Público e do Poder Judiciário. O presidente do tribunal, ministro Barros Levenhagen, fez a abertura do evento. Para um Estado que elevou os valores sociais do trabalho e a dignidade da pessoa humana à categoria de fundamentos da República, é preciso que seja assegurada a efetividade do direito à saúde no espaço em que o trabalho se materializa. O seminário foi iniciado com uma homenagem do TST aos 800 anos da Magna Carta, um documento que instituiu os primeiros direitos fundamentais no Reino Unido em 1215 e influenciou a criação de constituições federais por todo o mundo. Uma das 4 réplicas foi exposta no TST. Magna Carta, ela faz praça contra o absolutismo em favor de quem? Do homem. O segundo dia do seminário foi dedicado aos riscos e à prevenção de acidentes no ambiente laboral. O conferencista francês François Roubaud fez uma abordagem teórica das relações entre os riscos e o trabalho e disse que os empregadores têm que aprender a dar ao serviço do trabalhador o mesmo valor do produto entregue por ele. Quando você compra um veículo, a qualidade do carro é vista por aquele que o compra, desconectada da forma pela qual ele é construído. A maneira de prestar o serviço é tão importante quanto o serviço prestado. Em um painel mediado pelo ministro Alexandre Agra Belmonte, o especialista em saúde coletiva Rodolfo Vilela falou sobre a importância da norma regulamentadora número 12 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata da segurança do trabalho com máquinas, que responde por quase 20% dos acidentes laborais. O palestrante criticou 2 projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que pretendem extinguir a aplicação da NR12 pelas empresas. É inadmissível você ter uma máquina que exponha as partes perigosas, partes móveis, pontos entrantes, os pontos de operação, sem proteção. O painel também tratou dos riscos de acidentes no setor elétrico, onde 72 empregados morrem por ano no Brasil, e da necessidade de atenção especial aos trabalhadores idosos. No cenário jurídico, os ministros Augusto César de Carvalho e Cláudio Brandão discursaram sobre o novo Código Civil e a atuação da Justiça Trabalhista na prevenção de acidentes.
No último dia do seminário, o médico e cientista Drauzio Varela compartilhou experiências com o público ao tratar da qualidade de vida do trabalhador. Ressaltou a importância do cuidado constante com a saúde e disse que muitos acidentes de trabalho estão relacionados ao desrespeito do empregado com o próprio corpo. Na presidência do TST, o palestrante recebeu a medalha Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho pela vasta atuação médica em prol do bem-estar do ser humano e voltou a defender a manutenção de hábitos saudáveis. A gente tende a entender que o corpo humano é um presente de Deus, que a gente pode fazer dele o que quiser, que ele não vai se vingar da gente nunca. E, na verdade, o corpo é uma máquina, né? Eu acho que essa questão do acidente de trabalho faz parte desse contexto todo, sabe? O fato de você não valorizar o corpo que você tem a ponto de preservá-lo das agressões. O professor de Direito do Trabalho da Universidade de Milão, na Itália, Giuseppe Ludovico, abriu o último painel e falou das doenças psicossociais relacionadas ao trabalho. O painelista apresentou um panorama do cenário jurídico europeu com enfoque em um acordo internacional da União Europeia que prevê a adoção de medidas por parte dos empregadores voltadas à prevenção de riscos psicossociais, como o estresse e a fadiga emocional. São riscos que constituem, que representam o efeito da transformação tecnológica do trabalho. Portanto, riscos novos para os quais servem regras novas. Na Europa, temos um sistema muito organizado, um sistema muito regulado de prevenção, que tem dado resultados e efeitos. Hoje, na Itália e na União Europeia, o número de acidentes diminuiu muito em relação ao passado. Isso pode ser um exemplo muito útil ao Brasil. O seminário também contou com uma palestra sobre os impactos da nanotecnologia na saúde do trabalhador. O evento foi realizado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que mantém o programa Trabalho Seguro, em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, e o Tribunal Superior do Trabalho. Quando se reúne num seminário deste tamanho, um público lotado durante todo o evento, com tanta presença e palestrantes da maior qualidade, com esse nível de interlocução, é uma satisfação enorme ver os resultados. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho. Uma empresa agroindustrial da cidade de Zelândia, no interior de Minas Gerais, foi condenada ao pagamento de indenização de R$ 5.000 por proibir a entrada de empregados da lavoura no refeitório da unidade. Diante da comprovação de que o motorista e outros trabalhadores do canavial foram impedidos de usar o refeitório sob pena de punição, o TRT de Minas Gerais entendeu que a empresa agiu de forma discriminatória e feriu a dignidade dos trabalhadores. Da decisão, ainda cabe recurso. A segunda vara do trabalho de Itumbiara, em Goiás, invalidou a dispensa por justa causa de uma ajudante de produção da empresa JBS que havia faltado ao serviço ao término da licença maternidade para cuidar da filha de 4 meses. A Justiça do Trabalho levou em consideração a lei federal que estabelece a obrigatoriedade de os empregadores que possuem mais de 30 empregadas disponibilizarem espaço apropriado para a amamentação, o que não foi oferecido pela empresa. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará decidiu que trabalhadores de bares e restaurantes do estado têm direito a folgar em um domingo a cada 7 semanas de trabalho. A decisão atendeu ao pedido feito pelo Sindicato das Empresas, que em ação civil pública contestava as autuações feitas pela Secretaria de Inspeção do Ministério do Trabalho e Emprego. O órgão fiscalizador multava os estabelecimentos que não concediam descanso semanal aos domingos após 3 semanas trabalhadas. No próximo bloco, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas de uma balconista e do proprietário da loja. E ainda hoje você vai conhecer a história e o funcionamento do TRT do Paraná. Nós voltamos em instantes. Vamos saber o que tem sido feito para melhorar os serviços prestados pela Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em Ação.
O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região apresentou em audiência pública na Comissão de Trabalho e Cidadania da Câmara dos Deputados o aplicativo SimVida, desenvolvido pelo Regional em parceria com a Universidade Federal do Pará. O SimVida permite que qualquer cidadão registre uma situação de risco de acidente de trabalho e abasteça uma base de dados, o que possibilita dimensionar as áreas com maiores riscos ao trabalhador. A Escola Judicial do TRT da 14ª Região realizou, na cidade de Cacoal, em Rondônia, o 20º Encontro Institucional de Magistrados do Tribunal. Na ocasião, houve ainda a entrega de certificação do Prêmio Conciliação TRT 14 às unidades de Rondônia e Acre que se destacaram na Semana Nacional da Execução Trabalhista em 2015. O TRT da Paraíba promoveu o seminário Trabalho Infantil Cenário Atualizado. O evento contou com diversas palestras sobre o trabalho infantil e formas de erradicá-lo. A iniciativa faz parte do projeto Conselho Tutelar Forte – Direitos Trabalhistas Respeitados, além de estar inserido nas comemorações pelos 30 anos de instalação do TRT na Paraíba. Os direitos trabalhistas sempre interessam a patrões e empregados. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos saber quais são as dúvidas de uma balconista e do proprietário da loja. Nosso convidado é um juiz do Maranhão. No final do expediente, ao fechar o caixa, há uma divergência no que foi vendido com o valor no caixa. Essa diferença pode ser descontada do meu salário? Veja bem, não há uma disciplina legal sobre esse assunto. O que ocorre é que normas coletivas prevêem a chamada verba quebra de caixa. E no caso de houver uma diminuição no final do caixa, caso o comerciário receba essa verba, ela pode ser descontada. Atualmente, o juiz tem decidido que o limite do desconto de quebra de caixa é o valor pago a título de verba do empregado. Caso o balconista trabalhe de pé praticamente durante todo o seu turno, ele tem direito a algum intervalo específico para descanso durante sua jornada? O balconista, o comerciário, não tem um intervalo entre a jornada especial diferenciado de outros trabalhadores. Contudo, a NR17 prevê que para os trabalhadores que fiquem em pé durante a sua jornada de trabalho, seja colocado algum tipo de assento para que ele possa descansar em pequenas pausas. Vamos até Curitiba conhecer o TRT da 9ª Região. Já são 39 anos de história. O tribunal, instalado na década de 70, tem um alto índice de produtividade. Além disso, o TRT do Paraná também se destaca pelo trabalho feito na execução dos processos e na conciliação, por meio de um núcleo especialmente criado para mediar acordos trabalhistas. Curitiba é conhecida por preservar o meio ambiente e é a cidade dos parques, a terra das gigantes araucárias, símbolo do estado. Ela também é famosa pela urbanização moderna. As estações de ônibus em formato de tubos serviram de modelo para outros países. A capital paranaense é a 7ª no país em população. São 1.800.000 pessoas. Muitas são descendentes dos imigrantes italianos, poloneses e alemães que escolheram a região sul para viver. Grandes montadoras de automóveis e o transporte ferroviário também movimentam a economia e o trabalho na cidade. Em 1941, a Justiça do Trabalho foi instalada no Brasil. No Paraná, os moradores da capital e do interior passaram a contar com uma junta de conciliação e julgamento. Muitos casos foram julgados, como este, que envolveu um motorista de ônibus. Em 1947, o trabalhador ajuizou uma ação contra a decisão da empresa que o suspendeu por conversar com o passageiro enquanto dirigia. Em 1962, foi criada a 2ª Junta de Conciliação e Julgamento em Curitiba. Ela também atendia as cidades de Londrina e Ponta Grossa, no interior do estado. Até a década de 70, as ações trabalhistas no Paraná eram julgadas pelo TRT de São Paulo. Com o crescimento da população e da economia, o estado ganhou um tribunal próprio.
Em 1976 foi inaugurado o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, aqui em Curitiba. O presidente do TRT lembra o início dos trabalhos, onde tudo era mais difícil. O Paraná era ligado ao estado de São Paulo, né, o TRT da 2ª Região, e posteriormente, com a criação da 9ª Região da Justiça do Trabalho, ficou vinculado ao Paraná, ao estado de Santa Catarina. Posteriormente, foi criada a 12ª Região, desmembrando Santa Catarina do Paraná. A servidora Bernadette também faz parte da história do TRT. A analista judiciária trabalha na assessoria econômica, que inicialmente prestava consultoria, mas que hoje é encarregada pelos cálculos judiciais de verbas trabalhistas. Ela conta que o setor acompanhou as mudanças dos planos econômicos e recorda algumas dificuldades. Era tudo manual, né? Nós tínhamos que fazer os programas em Excel, por iniciativa própria, né? Uma criatividade dos servidores. E hoje nós temos, com a criação em 2005 ali do CNJ e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, padronizou e deu condições também, com a evolução dos anos, fomos tendo condições de ter apoio da tecnologia também, né? Em 39 anos, o TRT da 9ª Região passou por 4 endereços. Hoje, a sede fica na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 528, no edifício Rio Branco. Esse casarão de 1907, que está ao lado do edifício sede, fez parte da Associação Beneficente Rio Branco e hoje abriga o plenário, onde ocorrem as sessões do tribunal. O TRT-9 conta com 30 desembargadores e 2.825 servidores. Na primeira instância, são 179 juízes que atuam em 97 varas do trabalho, 23 em Curitiba, 10 na região metropolitana, 61 no interior e 3 no litoral. 36 varas já funcionam com o processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. Até fevereiro de 2016, todas as varas devem estar interligadas ao PJE-JT. No ano passado, o TRT do Paraná alcançou um índice de produtividade comparada, o IPCJUS, de 84%. Em 2014, a primeira instância julgou quase 190 mil processos. Até setembro de 2015, foram julgados mais de 126 mil casos. Desses, muitos foram resolvidos por meio da conciliação. Em 2014, durante a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, o TRT-9 obteve números expressivos. 1.337 acordos foram homologados e quase 16 milhões de reais pagos a títulos de verbas trabalhistas. Dados de janeiro a setembro de 2015 mostram que o Juiz Auxiliar de Conciliação, o JAC, já realizou 2.453 audiências, que resultaram em 54% de acordos. Só na Semana Nacional de Conciliação, que foi realizada em setembro, foram 294 audiências, com 51% de acordos homologados. O magistrado não pode mais ficar encastelado. Ele tem que, ao mesmo tempo que prestigiar o princípio constitucional de amplo acesso à jurisdição, também é mistério que o juiz esteja ao alcance do jurisdicionado. E uma das formas que não seja audiência pública, onde ele tem o contato mais direto com as partes, é promovendo a conciliação. Porque a conciliação, me é um tema que me é muito caro pelo fato de que possibilita as partes construir a solução do seu litígio. E na Semana Nacional da Execução Trabalhista, que aconteceu também em setembro, o TRT do Paraná realizou 1.047 audiências. Dessas, 31% resultaram em acordos. Então, aqueles processos que às vezes estão no arquivo provisório, 5, 10, nós já tivemos caso, 15 anos, com o trabalho que é feito por esse setor, são localizados bens e, consequentemente, é possível que se coloque um fim ao processo, entregando o bem da vida àquele que fez por ela merecer.
próximo bloco, vamos até Maceió saber como foi a corrida e caminhada do trabalho seguro. E mais, a jornada extra de um servidor do TRT da Bahia, que se divide entre o serviço no tribunal e o artesanato na produção de móveis com madeiras que seriam descartadas. Nós voltamos daqui a pouco. O TRT de Mato Grosso divulgou na página do Facebook o caso em que um empregado foi citado em um processo trabalhista por meio de mensagem no WhatsApp. Conheça essa história em facebook.com/TRT Mato Grosso. Com o tema A Prevenção é o Primeiro Passo, o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em Alagoas, lançou a Corrida e Caminhada do Trabalho Seguro. O objetivo foi chamar a atenção sobre a importância de prevenir os acidentes de trabalho. O evento reuniu 1.200 participantes que correram percursos de 5 e 10 quilômetros. A repórter Luana Carvalho esteve no lançamento e traz os detalhes da corrida. Veja na reportagem. Quase 718 mil acidentes de trabalho, mais de 2.700 mortes no Brasil. Tudo isso só no ano de 2013, de acordo com a Previdência Social. E foi pensando em diminuir esse número alarmante que o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em Alagoas, lançou a Corrida e Caminhada do Trabalho Seguro na obra da futura sede das Varas do Trabalho de Maceió. Com a presença dos trabalhadores da obra, o evento tem o objetivo de chamar a atenção de todos sobre a importância da prevenção de acidentes de trabalho, como, por exemplo, usar de forma correta os equipamentos de proteção individual. Com trabalho como este, é que nós vamos conseguir avançar para evitar custos, mutilações, mortes no ambiente de trabalho no país. Todos com capacetes e bem atentos às dicas de um grupo de teatro. O ator representou o próprio acidente de trabalho e falou sobre os perigos que envolvem a atividade de diversos empregados, principalmente os que atuam na construção civil. Dicas bem acolhidas pelo operador de guincho, José. A gente tem que ter uma parte de segurança sempre a todos, né, para evitar o acidente. Para o juiz Carlos Arthur de Macedo, a campanha deve alertar os empregados sobre segurança no trabalho e contribuir para a redução no número de acidentes. O foco dessa conscientização é mostrar para os empregadores que o trabalho seguro ele vai além de fornecer e exigir a aplicação de EPIs. Né? No caso, é como se eles tivessem que ter a noção de que o exercício da atividade dele tem um limite. No caso do trabalho seguro, é a integridade física e psicológica dos trabalhadores. Quanto ao trabalhador em si, é perceber que a conscientização também vai além do uso. Né? Ele tem que perceber também que aquele uso não só protege o empreendimento e também evita danos à sociedade. Com o tema A Prevenção é o Primeiro Passo, a Corrida e Caminhada Trabalho Seguro reuniu 1.200 participantes que correram percursos de 5 e 10 quilômetros ao longo da Avenida da Paz. Todos foram premiados com medalhas e os primeiros colocados ganharam troféus. Além disso, cada participante também doou 1 quilo de alimento para as instituições beneficiadas pelo trabalho social realizado pelo TRT da 19ª Região. Vamos até Salvador? É lá que um servidor do TRT da Bahia se divide entre o trabalho no tribunal e o artesanato. Ele produz móveis com madeiras que seriam descartadas. Acompanhe no quadro Jornada Extra. A rotina do servidor Fábio é puxada. Das 11 às 18 horas, ele confere todos os contratos do TRT da Bahia e fiscaliza o serviço e o pagamento dos terceirizados do tribunal. Ele é responsável por verificar o trabalho do setor de som, do setor de obras e dos mensageiros. As
às 18 horas, chega o fim do expediente, mas só no tribunal. Sua segunda jornada o espera lá em Lauro de Freitas, município distante 30 quilômetros de Salvador. Chegando em casa, o fiscal de contrato dá lugar a um talentoso artesão. Para produzir as peças, Fábio conta com a doação de móveis descartados pelos amigos e recolhe também pedaços de madeira encontrados nas obras da construção civil ou pelas ruas da cidade. Essa aqui é uma janela que foi descartada no meio da rua, que eu peguei pertinho do meu trabalho, lá perto do tribunal, não resisti. Falei, bem, essa janela aqui vai dar para eu fazer 2 frentes de gaveta aqui, para colocar no bombê, para colocar no criado. E aquela velha frase que na casa de ferreiro o espeto é de pau não funciona aqui não. Na casa de Fábio, todos os cômodos têm móveis feitos por ele. E não é só de enfeite, tem utilidade. Essa é uma cômoda bombê, estilo francês, feita com madeira de demolição. Praticamente toda em madeira de descarte. A tinta é à base de água, não é lacre, é pintura artística. Não agride o meio ambiente. Tudo é feito por encomenda de amigos, vizinhos e conhecidos que recebem indicação do seu trabalho. Esse tampo de cima que foi feita com a cabeceira de uma cama infantil, as laterais com os lastros da cama. A gaveta era uma gaveta que tinha na própria cama, aí eu aproveitei o tampo e fiz uma outra gaveta. Coloquei aqui um puxador para dar um estilo um pouquinho mais antigo. Outra utilidade das peças é o aluguel para decoração de festas, como já foi utilizada essa outra cômoda bombê no estilo inglês. No dia a dia, ela fica na sala, acomodando os porta-retratos. E todo o material que sobra é reutilizado, nada é descartado. Nesse baú, o Fábio guarda os retalhos de madeira para fazer outros móveis, objetos e até brinquedos, como este helicóptero, que são doados para crianças carentes. De retalhos de madeira a charmosas peças decorativas. O trabalho de Fábio, além de embelezar uma casa, também contribui para a limpeza do meio ambiente. O que para uns viraria lixo, pode virar brinquedo para uma criança, pode virar um móvel, pode virar uma estante para você colocar livros. Eu acho que esse papel é importante. Eu me sinto bem fazendo isso. Por hoje é só. O Jornada volta na semana que vem. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa.